Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos, amém? Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu preparei uma palavra para nós hoje. E essa palavra que eu preparei é para o futuro, pensando nos nossos filhos. Nós sabemos que o sucesso dos nossos filhos, depende da maneira que nós, os pais, vivemos hoje. Amém? O sucesso dos nossos filhos, mas os meus filhos já estão todos criados. O meu filho mais novo fez dia 16, 40 anos. O meu filho caçula já está criado. Mas não é só ele que é meu filho. A filha dele é minha filha. Não é assim que diz a Bíblia? Fulano, filho de ciclano, filho de tal e tal, e vai indo. Então nós somos responsáveis pelo sucesso da nossa descendência. Amém? Nós somos responsáveis pelo sucesso da nossa descendência. Mas eu não sou pai sozinho. Eu não sou mãe sozinha, mas faça a sua parte, porque, aleluia, glória a Deus, faça a sua parte, faça o seu dever como pai ou como mãe. Mas o meu filho nem vive comigo mais, mas você continua sendo pai, você continua sendo mãe. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 5. Eu quero pegar como base esse versículo para nós entendermos o quão é importante o nosso relacionamento com Deus, o tanto que é importante não para mim, mas para os meus filhos, porque tem famílias que vivem a vida inteira maravilhosamente, nada de ruim acontece com eles, mas eles esquecem que tem filhos e que vai ter netos e bisnetos e assim vai. Então essa geração que vai vir paga as consequências dos pais que viveram dissolutamente. Eles vão, mas pastor, isso não tem nada a ver, tem a Bíblia diz isso. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos adverte sobre isso. Que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que aborrecem o Senhor. Então, quando eu não ando com Deus, quando eu não agrado a Deus, então eu estou aborrecendo a Deus. A Bíblia não foi feita para que eu esteja de acordo com ela ou não. A Bíblia, a palavra de Deus, ela foi deixada para que eu obedeça, para que eu creia no Deus dessa palavra e obedeça essa palavra. Aí no livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, diz assim: Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Amém? É esse versículo. Enoque andou sempre com Deus. E um dia ele desapareceu, porque Deus o arrebatou. Em outras traduções diz, e ele desapareceu, porque Deus para si o tomou. Por que Deus fez isso com Enoque? Enoque agradava a Deus. Ele tinha uma vida particularmente de temor, de comunhão. Mas pastor, é difícil hoje ter uma vida dessa? Não, não é, porque Enoque vivia numa geração muito pior do que a nossa de hoje ainda. Primeiro, na época de Enoque não tinha facilidade de ouvir falar do amor de Deus como nós temos hoje. Nem todos tinham acesso aos papiros onde tinha a palavra de Deus. Não, porque nessa época nem existia. Não é verdade? Nessa época nem existia. Então tudo que ele sabia foi aquilo que veio lá contando de Adão.
Porque Enoque vem da descendência de Sete. E Sete foi o terceiro filho de Adão. E foi o primeiro filho, o primeiro homem na terra, que então começou a levantar algo para adorar e agradar a Deus. Agora, se você vê, é o primeiro que vem para agradar a Deus. Aí dele vem um outro filho. E desse filho vem outro. Aí vem Enoque. Por que eu me agradei tanto deste versículo? Sabe quantos anos viveu o filho de Enoque? O filho de Enoque viveu 969 anos. Matusalém. Ele era filho de Enoque. Ele viveu 969 anos. Por quê? Porque ele era bom? Foi ele que agradou a Deus? Não, o pai dele andou com Deus. O pai dele agradou a Deus. Porque Enoque tinha um coração assim tão voltado, tão maravilhoso. Porque os seus antepassados agradavam a Deus. Aleluia. Agora eu olho para a minha descendência. Eu tenho 3 filhos, mas eles nem congregam, não interessa. Eu tenho que fazer a minha parte como filha de Deus. Eu tenho que deixar um legado. Eu tenho que andar de um passo certo com Deus, sabendo que se os meus filhos entrarem em circunstâncias difíceis, não foi pelo que eu deixei, mas pelas escolhas deles. Amém? Nós ensinamos, eu ensinei tudo que eu pude ensinar a eles, enquanto estavam comigo. Mas, a partir do momento que eles saíram da minha casa, eu não perco a responsabilidade sobre eles. A partir do momento que eles saem debaixo do meu teto, abaixa só um pouquinho. A partir do momento que eles saem de debaixo do meu teto, eu não perco a responsabilidade sobre eles. Porque agora, enquanto está comigo, é o meu dever de educar, ensinar princípios, educar, como dizia minha mãe, a respeitar os mais velhos. A minha mãe falava muito isso, que nós devemos saber respeitar os mais velhos. Da nossa parte secular vem isso, a educação, vem tudo isso que nós ensinamos em casa. Mas também tem pais que acham que os filhos aprendem na escola. Não, na escola aprende ler, escrever, aprende as matérias, mas educação se aprende em casa. Bons modos se aprende em casa. Bons princípios se aprende em casa. E quando nós ensinamos princípio para os nossos filhos não vão correr atrás de milagres. Amém? Eu sempre digo que quem guarda princípio não corre atrás de milagres. E quando nós ensinamos isso aos nossos filhos, nós sabemos que nós vamos ter uma geração abençoada. O que tem acontecido com as gerações? De um certo tempo para cá, tem surgido uma geração de crentes que não sabe nem ler a Bíblia para os filhos. Tem vindo uma geração de crente onde tem futuros destruídos. Porque se eu não sou o tipo de serva de Deus, que ando para agradar o meu Deus, então a minha geração, a minha descendência vai estar com problema. Se eu aqui agora não ando com uma vida que agrada a Deus, a minha descendência vai ter problema. Mas isso não é muito lógico, porque a Bíblia, como diz a Ismar, Deus tem razões que a própria razão desconhece. Nós não podemos ir pela razão, porque Deus nunca fez nada por razão. Então, quando nós temos uma vida com Deus, nós temos certeza que, mas eu não vejo que os seus filhos têm feito isso ou aquilo, mas eu tenho netos, vou ter bisnetos e vou ter tataranetos. O que eu estou fazendo hoje, alguém um dia vai ter que colher, porque eu estou colhendo o que a minha mãe deixou. E eu digo para vocês e garanto, como Deus está aqui, que é só bênção. Aleluia!
O Fabrício entrou nessa família por amor e coração, mas ele está sendo abençoado pela bênção da minha mãe. É um pai abençoado, um pai maravilhoso, dedicado às suas filhas e ensina o temor de Deus a elas. São meninas jovens que poderiam, como muitas por aí estão fazendo, viverem com suas vidas dissoluta, tranquila, não, mas são meninas que temem a Deus, têm princípios, aleluia. Então, dos anos que ele me conheceu, ele passou a conhecer os ensinamentos da minha mãe, através da minha vida. Infelizmente a mãe dele, biológica, não ensinou isso para ele, mas ele aprendeu comigo, aquilo que a minha mãe me ensinou. E somos nós os responsáveis de uma boa geração futura. E que nós temos visto famílias, onde em casa os pais estão pedindo socorro aos psicólogos, porque não dão conta de educar os filhos. Famílias cristãs. Há aquele momento que você precisa de um psicólogo porque o filho sofre um trauma, é necessário. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. E para isso nós precisamos andar com Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, o versículo 4, a Bíblia diz assim, o capítulo começa assim: se tão somente obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardares e cumprires, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí ele começa, e vai, aí o versículo 4 diz: bendito os filhos do teu ventre. Então, o Ioane, o Loique, o Hugo, a Anaís, a Lili, todos são filhos do meu ventre. Os filhos do meu ventre não é a Cleide, a Jaqueline e os Essêncios somente, mas todos aqueles que saírem deles são filhos do meu ventre. Então, se eu tiver uma vida temente a Deus, andar com Deus, os meus filhos são benditos. Os meus filhos são benditos. Também é bendito como igualmente a colheita da nossa terra, os bezerros e os cordeiros do nosso rebanho. Então, se eu quero ter filhos benditos, se eu quero ter uma geração, mesmo depois que eu partir para a glória, se Jesus não vier antes, eu quero saber que alguém vai dizer, quer dizer, não vai ter jeito de eu saber, né? Mas eu quero que a história surja, que a história saia. A Esther Pacheco deixou um legado para a sua descendência. Porque os nossos filhos, eles não são herança nossa. A Bíblia diz no Salmo 127 que eles são herança do Senhor. Eles são, é nossa descendência, mas é herança do Senhor. Aí eu tenho que olhar para mim e perguntar para mim que tipo de vida eu tenho levado com Deus para garantir o futuro da minha descendência. Que tipo de vida eu tenho que eu tenho levado com Deus para eu garantir o sucesso daqueles que saíram do meu ventre. Porque o sucesso deles vai depender da maneira que eu viver hoje com Deus. Eu estava me arrumando hoje para vir para a igreja e a minha neta estava lá comigo, a pequenininha. Depois meu filho passou para pegar ela antes da gente sair. Aí eu estava no quarto secando o cabelo, ela, qu'est-ce que tu fais, vovó? Falei, vovó está secando o cabelo. Tu peux faire à moi aussi? Aí passei a escova no cabelinho dela. Aí ok. Aí ela terminei, aí prendi, arrumei o cabelo assim, aí peguei uma bolsinha, uma necessaire de maquiagem. Tu vas maquiller, vovó? Oui, je vou me maquiller. Je peux me maquiller aussi? Sim. Eles estão atentos a tudo.
E ela disse que queria roxa leve, que queria negócio para passar aqui. Aí eu passei, botei um negocinho lá, e aí tem um espelho pequeno em cima do coisa do banheiro, coisa do vaso, tem um espelho lá. E ela pegou um negocinho, subiu em cima e está lá. E passa aqui, passa nos olhos. Porque nós somos o espelho deles. Eles olham para nós e querem parecer conosco. Ontem nós estávamos no aniversário do meu filho e lá tinha música lá, aí eu fazia assim, ela sempre o tempo todo perto de mim. Eu fazia assim com o pé assim, e ela olhava e fazia com o pezinho também. Sabe por quê? Quando for amanhã, aí eu estava fazendo café de manhã. Aí ela junto comigo, ela aqui na frente, ela já traz o banquinho, põe aqui, e aí eu colocando a água, ela com a colherzinha dentro do coador. Eu peguei e falei, Lili, quando você estiver grande, você vai casar e você vai ter filhos também. Aí você vai contar para os seus filhos que você aprendeu a fazer café com a vovó, que você ajudou a vovó a fazer café. Da qual vovó? Já vou confessar, vovó. Não sabe nem o que é, mas ela um dia, ela vai se lembrar disso. Agora, quando nós andamos dentro da nossa casa, xingando, maltratando, falando palavrões, eles vão ouvir. E eles vão fazer também. É por isso que nós temos que andar com Deus, para que tudo que eles veem em nós, eles também fazer. Porque se nós não andarmos com Deus e fizermos ou falarmos coisas ruins, eles vão ver e vão fazer também. Então será essa geração que nós estamos preparando para o futuro. Uma geração de homens e mulheres que temem a Deus. Por quê? Porque nós tivemos uma vida de temor a Deus. Aleluia. Ainda nós temos aqui na palavra do Senhor, no livro de Isaías, no capítulo 54, o versículo 13. Para que os meus filhos sejam discípulos do Senhor, e para que seja grande a paz dos meus filhos, também é necessário que eu seja amada de Deus. É necessário que eu tenha vida com Deus. É necessário que eu tenha uma vida de exemplo. Porque a Bíblia diz, e os teus filhos serão discípulos do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, para que nós possamos garantir em todos os sentidos um bom futuro para a nossa descendência, nós temos que olhar para nós e dizer, o sucesso das minhas filhas, o sucesso dos meus filhos, dos meus netos, depende de mim. Depende do jeito que eu sou hoje com Cristo. Depende da maneira que eu ando hoje com o Senhor. Eu preciso rever a minha maneira de viver com o Senhor. Eu preciso de rever a minha maneira de dar testemunho. E esse negócio de testemunho, meu Deus, é uma coisa séria demais. Você anda nos lugares onde você pensa que ninguém te conhece. Quando de repente, pastora, a senhora está aqui, nossa, que bom. Eu sou em Jesus, quem é? Aí com aquela cara minha terrível, né? Que quando não conhece as pessoas, fica pensando, socorro. Gente, quando nós temos vida com Deus, você não tem medo de onde você estiver, alguém te reconhecer. Pastor, não, gente, é incrível demais. Eu estava no aeroporto em Lisboa, esperando, né, o avião. Aí eu saí, fui no banheiro e voltei. Quando eu estou voltando, alguém disse, bateu em mim, oi, com licença, eu conheço a senhora. Aí eu falei, bom, eu não me lembro bem de você, mas talvez você me conheça. A senhora é o quê? Eu falei, eu sou pastora. Eu sou Jonathan, o nome dele é Jonathan. Eu sou Jonathan. Eu conheço a senhora, eu já fui na sua igreja. Nossa, eu sou muito fã da senhora. Agora você imagina se a minha vida fosse de outra maneira. E aí ficou feliz, ele falou assim, eu sei. Olha, meu Deus. Ele disse assim, eu sei que o nosso avião vai seguro, porque a senhora está lá dentro. Meu Deus. Veio lágrimas nos meus olhos na mesma hora. Eu falei, glória a Deus. O nosso avião vai seguro, Deus está conosco. E aí, para variar, nós sentamos aqui, eu, a Ludiane e a Angelita aqui, e ele sentou na primeira poltrona no corredor do meu lado, que eu também estava no corredor. Aí nós sentamos, cada um se arranjar, depois quando ele olhou, não, você não está aqui. Aí esticou, pegou na minha mão e falou, obrigado, Senhor.
É dessa maneira que o mundo tem que nos ver. É dessa maneira que o nosso testemunho tem que ser visto. É dessa maneira que nós temos que andar com Deus, para que quando alguém nos vê, tenha esse tipo de reação. Agora você imagine os nossos filhos que estão conosco continuamente. Ele me viu algumas vezes, disse que foi na minha igreja, lá em Rive, não sei quando foi. Não tenho a mínima ideia de quando foi. Mas os nossos filhos estão sempre conosco. Ah, como precisamos ter uma vida com Deus. Porque a Bíblia diz que nós vamos ter que prestar conta um dia. Nós vamos prestar conta. E o dia que Deus pedir conta a cada pai, pelo filho que a ele deu como para ser responsável, o que esses pais irão dizer a Deus? Ah, Senhor, eu não tive tempo de educar meu filho, de ensinar, de dar bom exemplo. Deus disse, sim, você teve. Se eu te dei, é porque eu sabia que você tinha tempo e capacidade, mas você escolheu não fazer. Então eu quero dizer a vocês, pais, que têm sido exemplo, que têm criado filho. O Lucas só tem 7 anos, é 7? 7 anos o seu Lucas? Esse menino aí? Esse Samuel. 9 anos. Pede hino da harpa, o menino sabe falar os hinos. Quais as crianças de hoje que sabem um negócio desse? A maioria não sabem. A maioria vem para a igreja, não tem tédio de ouvir, não tem paciência de ficar aqui sentado. Isso não é porque não gostam da igreja, é porque não tem igreja em casa. E a igreja começa na nossa casa. Crianças que vêm para a igreja e elas ficam correndo e brincando como se não tivesse parque na escola delas, na beira da casa. Aqui na igreja não é lugar para as crianças brincarem. Aqui é lugar de é para elas aprenderem a palavra, mas elas têm que aprender isso primeiro em casa. Não sou eu que tenho que ensinar isso para elas, não. São os pais que têm que falar com elas em casa. Louvado seja Deus. E eu vou dizer uma coisa desses anos todos, que eu dirijo igreja, que eu faço, que eu ensino, eu vou glorificar a Deus a cada dia, por dizer que eu nunca deixei ninguém que me acompanhou até agora inocente, sem saber a própria verdade da palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor, porque eu nunca subi no púlpito para pregar uma mensagem que agrada aos ouvidos de alguém, mas uma mensagem que vai de confronto. Aleluia, aleluia. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta, ela vem de encontro conosco, e nós precisamos ter capacidade, assim como erramos, de receber e aceitar a palavra de Deus, para vivermos vida feliz e para ter certeza. Olha, a minha mãe, antes de Deus levá-la, Deus falou para ela: todos os teus filhos serão salvos, todos. De homem só tem um que é vivo, e todos servem a Deus. A minha mãe teve o privilégio de partir para a glória, sabendo que todos os filhos estavam servindo a Deus. Mas isso não porque nós escolhemos, mas porque mãe de joelhos, filhos de pé, pai de joelhos, filhos de pé, aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu sei que breve a Kiss e a Vitória estarão partindo para as cidades vizinhas, mas vão partir para estudar, glória a Deus. Mas elas estão levando uma bagagem. Elas estão levando bagagem, mas não é a mala não. Viu, Manu? Elas estão levando a bagagem de sabedoria, de amor, de temor. Uma bagagem de princípios, de que a vida delas é preciosa demais para entregar na mão de qualquer um. A vida delas, o corpo delas são preciosos demais para ser jogado na mão de qualquer um. Mas isso elas não aprendeu na internet. Isso elas aprendeu sentada na mesa com seu pai. Aleluia, aleluia. E é esse tipo de cristão que nós temos que ser.
de ter certeza que os nossos filhos saberão tomar decisões. Eles saberão tomar decisões, porque nós os ensinamos sentado na mesa com a Bíblia aberta. Outro dia nós estávamos aqui adorando e o Rodrigo chegou e me abraçou, me beijou. Ele disse: sai, como eu senti falta desse momento, como eu senti falta de abraçar a senhora e de ver a senhora aqui de mãos levantadas, andando para um lado e para o outro adorando. Sabe por quê? Porque ele aprendeu. Aleluia, glória a Deus. Precisamos viver uma vida digna, para que os nossos filhos sejam sim ensinados do Senhor. No Salmo 112, vamos ver o que diz o Salmo 112. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor. A Bíblia diz assim: feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer. Tem prazer, igreja? Que tem prazer, é assim que fala? Como é que fala? Feliz aquele que teme ao Senhor e que tem prazer, amém? Amém? Amém ou não amém? Vocês não estão me ouvindo? Amém ou não amém? Amém. Não amém? Não amém. Feliz aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Cadê o trem? Vai lá ver o que é isso, não? Bloqueou? Por isso vocês não estão conseguindo ler hoje. Não tem? Não, é King James. Feliz aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Vamos continuar. Esse é o começo? Sua linhagem. Que é a minha linhagem? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A sua fala, Isma. Grande prazer. A minha, louvai o Senhor, abençoado é o homem que teme ao Senhor e se deleita grandemente no seu Isso. coração. Ó, deleitar grandemente. Ainda fala mais bonito do que na King James ainda. Deleitar grandemente. Essa é qual? King James. Eu não sei se King James tem duas versões. Deixa eu ver como é que fala a minha aqui. Então, o que é isso? A sua linhagem. A minha fala sua semente. A sua linhagem será poderosa no país, na minha versão King James. Meu amado Deus. A sua descendência será poderosa na terra. A geração de justo. A geração do justo. Abençoada geração. E ainda fala de homens, no sentido geral, que temem ao Senhor. Mas isso não vem porque eles já são adultos e aprenderam. Isso vem para eles porque nós vivemos uma vida de temor do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. A sua linhagem será poderosa no país. Abençoada geração de homens íntegros, fala na minha tradução. Olha para os homens, para que o Elcio tivesse a integridade que ele tem hoje, para que o pastor William tivesse a integridade que eles têm hoje. Eles dependeram de alguém que os ensinou. Homens íntegros, temente a Deus. Para isso, para que os nossos filhos sejam homens íntegros, é necessário que nós, os pais, temamos a Deus e tenhamos nos deleitemos prazerosamente, com muita alegria, com muito gozo, que nós possamos cumprir as leis, os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus.
que venhamos com alegria seguir as ordens que nos são dadas, porque o nosso Deus é Deus de pacto. Quando Ele falou aquilo ali, Ele estava fazendo um pacto para todos aqueles que andassem com Ele. Eu faço um pacto com você, se você andar nos meus caminhos, se você for temente a mim e tiver grande prazer nos meus mandamentos, eu garanto o futuro da sua descendência. Aleluia! Eu garanto o futuro da sua linhagem. Bendito seja o nosso Senhor. É necessário de termos vida, que quando te verem de longe, eu conheço aquele, eu conheço aquela. E que vai ao seu encontro com alegria, mas que não vai ao seu encontro apontando o dedo, mas que vai ao seu encontro fazendo reverência. Porque quando nós temos temor de Deus e que andamos com Deus, as pessoas fazem reverência para nós, porque foi isso que aconteceu comigo. E ainda dizer, é que eu tenho certeza que o nosso avião está seguro, porque a senhora está lá dentro. Louvado seja o nome do Senhor. As meninas que estavam comigo falaram assim, glória a Deus. E a outra coisa, estávamos sentados lá, tivemos ali uma glória de Deus, que nós fomos para uma mini conferência entre algumas mulheres, e foi poder de Deus demais. Deus se manifestou de maneira gloriosa demais ali naqueles 2 dias, e nós estávamos sentados na mesa, falando de Deus e da glória de Deus, e uma das moças que estavam lá, ela disse assim, obrigado por ter me convidado, porque eu estou sentada com as melhores. Meu Deus, é isso que tem que falar a nosso respeito. É esse tipo de coisa que tem que falar a nosso respeito. Eu estou sentada com as melhores. E depois ela me mandou uma mensagem agradecendo e falando, eu disse, você também faz parte das melhores. E ela agradeceu a Deus. Então nós precisamos andar com Deus como Enoque andou. É possível? É. Enoque nasceu, Enoque cresceu nessa terra também. E ele viveu no meio de pessoas tão corruptas que a descendência dele, um dos descendentes dele, foi o responsável de salvar a humanidade, começando de 8 pessoas. Porque Noé é filho de Enoque. E quando Noé nasceu, o pai dele disse assim, ele se chamará Noé, porque certamente trará para nós uma paz que nós não temos. Porque sabia de que descendência ele estava vindo. O que os seus filhos falariam de você nas suas costas? Nós temos visto filhos amaldiçoar os pais, brigar com a mãe na justiça. Temos visto os filhos não honrar os seus pais, mas não porque os filhos nasceram assim, mas foi porque os pais não ensinaram para eles na palavra de Deus. E a Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho em que deve andar. Ensine a sua criança no bom caminho. Lá no livro de Deus, no livro de Êxodo, manda ensinar a criança, vai com ela. Quando você estiver andando com ela, ensina. Quando estiver sentado na mesa, ensina. Quando estiver colocando para dormir, ensina. Ensina o temor do Senhor para os seus filhos. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os nossos filhos só vão aprender o temor do Senhor conosco. Não é com a professora, não é com o pastor, não é com o vizinho abençoado do lado, não. Eles vão aprender o temor do Senhor na mesa onde ele se senta com seus pais para comer, para tomar café da manhã. É ali que eles vão aprender o temor do Senhor. Depois eu vou postar esse vídeo na minha página no YouTube. E eu quero que os pais que ouvirem essa mensagem, que tiver negligenciado o ensinamento do Senhor, estiver negligenciando princípios, ainda é tempo. Ainda é tempo.
E eu glorifico a Deus pelo que Deus tem feito. Eu tenho 2 genros. E um deles, o Greg, disse que era ateu. Desde que eu conheci ele, ateu. Ok. Sempre fui essa pessoa, tanto em casa como na casa deles, em qualquer lugar que estamos juntos. Eu acho, tem quantos dias que a Lucinda teve aqui? Acho que um mês. Há mais ou menos um mês ele chegou na minha casa, me mandou uma mensagem e falou assim: eu posso ir tomar um café com você? Pode. Aí veio. Ele chegou, nós sentamos na cozinha e ele disse assim: hoje eu não quero falar com a minha sogra, eu quero falar com a pastora. Eu quase caí dura. Ele disse: eu quero falar com a pastora. Aí, como eu estava com gente lá em casa, peguei a Bíblia e nós fomos para o quarto. Ele disse: alguma coisa aconteceu comigo. Tem alguma coisa, eu não vou dizer que é uma coisa errada, alguma coisa aconteceu comigo. Algo acendeu dentro de mim, só você pode me explicar. E ele foi falando o que estava acontecendo com ele. E eu disse: o que está acontecendo com você? O que aconteceu foi a luz do Senhor que está brilhando dentro de você. E ele disse: eu quero experimentar dessa luz. E ali no meu quarto ele fez confissão de fé e aceitou Jesus. Aleluia. Nós precisamos dar testemunho, ter vida com Deus, e a única maneira de dar bom testemunho é ter vida com Deus. Ontem, durante a festa ali do meu filho, nós 2 sentados ali conversando, ele gosta muito de conversar comigo. A gente conversando, e de vez em quando ele falava, ele chorava. Ele dizia assim: as minhas mãos têm alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa com as minhas mãos. E eu disse para ele: o que você tem que fazer com as suas mãos é colocar sobre os seus filhos, colocar na sua casa, sobre a sua esposa e abençoar, porque o poder da bênção agora está com você, porque você agora faz parte daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Mas para isso é necessário que eles vejam em nós, que eles dizem: não, mas eles não vão à igreja. E daí? Você é a igreja na sua casa. Eu sou a igreja da minha casa, eu sou a igreja na casa da minha filha, eu sou a igreja onde eles estão, que eu estou junto, eu sou a igreja. Nós temos às vezes a desculpa de dizer que o meu filho não serve a Deus, porque não vai à igreja, mas a igreja somos nós, e nós estamos em todos os lugares. Aleluia. Então é necessário nós pensarmos no futuro dos nossos filhos. Aqui nesse Salmo 112, o versículo 3 termina o versículo 2 dizendo, o versículo 2 fala: a sua linhagem será poderosa no país, abençoada geração de homens íntegros. Olha só o que fala, isso está falando de caráter, isso está falando de pessoa. Agora o versículo 3 diz assim: e na casa deles haverá prosperidade e riqueza. A riqueza dos seus filhos não vai vir pela herança que seu pai te deixou, não herança financeira, mas a herança que seus pais te deixou da palavra. A riqueza dos seus filhos vai vir pelo que você ensinou na mesa. Aleluia. O Lucas, filho da Ismar, esse aqui é o Lucas, né? Esse é o verdadeiro Lucas, né? O Lucas, quando ele me vê, ele faz um sorriso desse tamanho, ele é grande, desse tamanho. Ele me abraça assim, ele me afoga assim dentro dos braços dele. Você sabe o que é isso? Me conheceu pequenininho. Me conheceu pequenininho. E hoje tem um homem zarrão desse tamanho. E me abraça com aquele gozo, porque conhece uma história que vem através de mim. A mãe dele anda comigo há quase 30 anos. Há 30 anos, não? Sim. Há 30 anos. Ela sabe, como ser humano nós temos falhas, defeitos, mas temos qualidade. Qualidade essa que ela nunca se apartou de mim, porque ela vê em mim qualidade além dos meus defeitos. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. A nossa qualidade tem que ser maior do que as nossas falhas, para que alguém te siga tanto tempo junto, para que alguém nunca te vire as costas no seu momento de fraqueza. Aleluia. Eu posso dizer que ela já viu um momento de fraqueza, um momento de falha, mas ela disse: essa é a mesma que eu vi muitas qualidades. É a mesma em que eu já vi muitas qualidades. Louvado seja Deus, eu estou aqui e ela está aqui. Para a glória de Deus, para o louvor de Deus e para a memória da minha mãe, que me ensinou o princípio, que me ensinou a andar com Deus, porque se não andasse com Deus, com certeza ela não estaria comigo até agora. A minha mãe me ensinou a andar com Deus porque ela andava com Deus. Então nós precisamos, como pais, nós precisamos de ter uma vida que os nossos filhos tenham orgulho de dizer: eu sou filho dele, eu sou filho dela. Por onde eu passo, eu conto o testemunho da minha mãe. Eu conto as bênçãos e tenho o prazer de dizer o quanto eu sou parecida com ela. Talvez não muito fisicamente, mas no caráter, na determinação, na coragem. Eu louvo ao Senhor. Eu falo: Senhor, obrigado por ter nascido daquele ventre, por ter sido ensinado por ela. Louvado seja Deus. Então eu deixo para a meditação de nós, os pais, o Salmo 112. Que possamos meditar nessa palavra e não querer cobrar dos nossos filhos aquilo que nós nunca ensinamos. Não cobre dos seus filhos, não peça dos seus filhos aquilo que você nunca deu. Ah, esse menino não me respeita. Você deu respeito. Você viveu diante dele uma vida de respeito. Esse menino parece que não tem temor de Deus. Você mostrou temor de Deus quando estava diante dele. Porque Deus vai nos pedir conta. Ele vai nos pedir conta. Mas eu vou perder a salvação? Não. Haverá o julgamento do crente salvo, mas que nós vamos prestar conta, isso sim, nós vamos. Então ainda está em tempo de nós vivermos diante dos nossos filhos, mesmo que eles não vivam mais com vocês, mostrar para eles o quanto temos temor de Deus e o quanto vale a pena andar com Deus. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé e eu vou orar por você e pela sua família. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pai querido, eu quero orar pelo teu povo, orar para as famílias que estão aqui representadas. Meu Deus, eu quero orar para cada pai, cada mãe e cada filho aqui nesta noite. Meu amado Deus, esta palavra ela passou primeiro no meu coração, para depois eu trazer até a tua igreja e também para trazer até as pessoas que vão estar ouvindo esta palavra. Que o poder do Espírito Santo, que a sabedoria do alto, a tua palavra diz que nós, ó Pai querido, temos a unção do Santo e sabemos tudo. Então nós sabemos exatamente a maneira em que devemos ensinar os nossos filhos. Obrigado, meu Deus, porque nós temos a palavra de Deus, que é o mapa, Senhor amado, que é o manual que nos ensina a criar os nossos filhos. Há pessoas que dizem ao Senhor que as crianças nascem, elas não têm um modo de amploar. Mas a tua palavra é o modo de amploar dos nossos filhos. A tua palavra, ó Deus querido, é o que nos ensina como criar os nossos filhos. Obrigado, meu Deus, porque deixou para nós a tua palavra. Obrigado, meu Deus, eu quero abençoar todos os pais aqui nesta noite. Que eles venham, meu amado Deus, pensar seriamente em como andar melhor contigo, porque o futuro da descendência deles está pego, Senhor, na maneira em que eles andam contigo. O
o sucesso da descendência desse povo está pego, ó Senhor, seguro na maneira em que eles andam contigo hoje. Assim eu abençoo o teu povo e peço, dê a eles sabedoria do alto, para que possa ter temor do Senhor, para que possa andar contigo de maneira agradável e saber que o Senhor é o Deus de pacto, é o Deus de aliança e que o Senhor não muda. Louvado seja o teu nome. Sabemos que o Senhor muda a estratégia, mas o Senhor não muda propósito. O Senhor muda a estratégia, mas o Senhor não muda propósito. E o propósito do Senhor é abençoar a nossa descendência. Obrigado, meu Deus. Eu abençoo a todos que recebeu esta palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.